Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Resgatando Restaurante da Cris. Aqui eu ensino e mostro o que você, dono de restaurante, precisa saber para tirar o teu restaurante da crise. Eu sou Junity Ueda e o tema do episódio de hoje é como começar a ter lucro no teu restaurante. Eu sempre tenho ouvido muitos alunos que vêm me procurar porque não têm certeza se tem ou não tem lucro. Isso gera muita angústia, né? E eu resolvi fazer essa aula para escrever e falar um pouquinho sobre o principal fator, na minha opinião, que faz com que você tenha controle sobre o lucro do teu negócio ou sobre o prejuízo que ele pode estar te dando. Eu não posso ensinar ninguém a ter lucro sem antes ensinar a entender algumas coisas especiais. Dominar os números do restaurante é o primeiro passo, e eu não tenho sombra de dúvida nenhuma com relação a isso, para você ter lucro, tá bom? Tudo, absolutamente tudo o que envolve controlar uma operação lucrativa de um restaurante envolve números. Você só consegue ter controle e saber o que está acontecendo dentro do teu restaurante a partir do momento que você tenha lucro. Que você tenha domínio sobre os números. Você não vai conseguir organizar o teu restaurante para ter lucro se você não entender como ele funciona. E essa clareza, esse entendimento, só vem de uma forma, através dos números. Não tem outro jeito, meus amigos. Invariavelmente, vocês vão precisar trabalhar com números, ok? Mas não confundam as coisas, tá bom? O que geralmente causa confusão nesse momento? Quando eu estou falando que você, dono de restaurante, precisa entender dos teus números, eu não estou falando de ter altas estatísticas complexas envolvidas, percentuais, projeção de números, não estou falando disso. Estou falando do básico mesmo. Eu também não estou falando que você vai ter que ter um super software para fazer isso e muito menos que você vai ter que investir milhares de reais em tecnologia, pesquisa, mão de obra e tudo mais para conseguir efetivamente ter uma operação lucrativa aí no teu restaurante, tá bom? Eu fiz essa aula de hoje porque eu quero te mostrar um atalho para conseguir ter essa clareza antes, para você conseguir realmente se encontrar, entender de uma forma melhor como é que você vai fazer para conseguir dominar o teu negócio e ter acesso aos teus números e conseguir realmente ter lucro efetivamente, que é a promessa dessa aula. Então, durante a aula, fique comigo até o final, eu vou te mostrar exatamente como fazer e como é que você vai conseguir chegar lá e no final dou um passo a passo para te orientar com relação a isso, ok? Então, vamos lá. Por que é um atalho entender dos números do restaurante e do que eu vou falar nessa aula? Entender a importância desses números pode te mostrar coisas muito importantes sobre o teu lucro ou prejuízo, pode te ajudar a tomar decisões importantes com as quais, como por exemplo, quais pratos você precisa tirar do teu cardápio que estão te atrapalhando. Sim, existem alguns pratos que podem estar sugando o teu lucro, existem alguns pratos no teu cardápio que podem estar atrapalhando a tua operação. Os números podem te mostrar e te ajudar a tomar esse tipo de decisão. Os números também podem te indicar qual que é o caminho correto para você sair do prejuízo e ter lucro, para você sair da crise e ter lucro, para você conseguir atravessar uma pandemia da maneira correta e ter lucro. Tudo isso acontece com base em números. Os grandes gestores, as pessoas que são referências para mim, sempre trabalham apoiadas em números. E eu não faço diferente. Desde que eu aprendi a entender esses números e aprendi a ver eles com outros olhos, eu consegui me organizar aqui no restaurante de tal maneira que eu pude dominar a minha operação e aí sim começar a ter algum lucro com relação a ela, ok? Antes disso, eu não vejo outra forma. Você precisa sim dominar os teus números aí, dominar a tua operação e para conseguir sim ter lucro. Mas como é que faz isso? É isso que a gente vai discutir ao longo da aula. Se acalma, não perca a tua esperança aí que tudo tem um jeito, tá bom? E como eu sempre gosto de contar histórias, eu vou contar uma história para vocês da minha empresa, do meu restaurante, do Maimuk, logo que a pandemia começou. A gente tinha uma operação super consolidada, trabalhando 60% de atendimento no salão, 40% no delivery, tínhamos outras receitas, tínhamos um orçamento equilibrado e de repente vem a pandemia e nós fomos forçados a fechar. Acredito que todo mundo passou por isso, todo mundo de alguma forma sentiu esse tranco e aqui não foi diferente.
Tá, Junti, mas então o que você vai contar aí que foi diferente? Falei da importância de ter os números nas mãos, correto? Peguei todos os números que eu tinha disponíveis com relação à minha operação e montei um plano, enquanto estava fechado, de análise para esses números e analisei com base em tudo que tinha sido mudado, tudo que eles tinham, tudo que o governo pediu para a gente parar de fazer, quais eram as restrições para se trabalhar, quais eram as possibilidades de volta. Comecei a olhar o que acontecia em outros países e conferir com a minha realidade. E a primeira coisa que eu identifiquei nos meus números é que eu tinha um risco muito alto dentro do meu estoque. Mas como assim, Junti? Você viu pelos números risco alto dentro do teu estoque? Sim. Vi pelos meus números risco alto. Como assim? Olhando para o meu estoque de maneira detalhada. Eu não entrei lá e olhei nas prateleiras. A gente fez uma contagem do estoque detalhado e colocou um valor para cada coisa. Assim eu sabia quanto em reais eu tinha dentro do meu estoque naquele momento, logo que a pandemia começou. E percebi que, olhando, obviamente, para o valor e para a validade dos produtos, eu sempre digo que o estoque do nosso restaurante é como um cofre, né? E como o cofre do banco, fazendo uma analogia, que a principal diferença é que no nosso cofre as coisas estragam e o dinheiro não estraga no cofre do banco, né? Então tinha um risco muito alto, porque tinha muita coisa dentro do meu cofre, no meu estoque, com um prazo de validade. Como eu já apostava que a pandemia ia durar meses e meses, eu sabia que se eu não pudesse abrir por alguns meses, eu tomaria um prejuízo bem grande, porque tinha muita matéria-prima estocada, né? Qual foi o primeiro passo, então? Saber quanto de matéria-prima, né? Ao invés de só olhar o estoque, e montar uma estratégia baseada em números. Como assim? Peguei toda a lista do que tinha em estoque e a primeira coisa que a gente decidiu fazer era diminuir esse estoque. Como é que faz para diminuir o estoque? Para de comprar e começa a gastar o que você tem no estoque. E foi isso que nós fizemos. Começamos a gastar o que tinha no estoque. Acabava, por exemplo, o filé mignon, nós tirávamos o prato que tinha filé mignon do cardápio e trabalhamos assim por um período explicando para os clientes a condição da pandemia e tentando, de alguma maneira, ir revendo isso e gastando e carregando, repondo alguns itens, mas a grosso modo paramos realmente de comprar e começamos a gastar tudo que tinha no nosso estoque. Como resultado disso, minimizamos o risco que nós tínhamos aqui, porque diminuímos a quantidade de dinheiro com prazo de validade dentro do estoque e transformamos isso em dinheiro lá no nosso banco, lá na nossa conta bancária. Essa foi uma das coisas que nós fizemos. Outra coisa, diante da pandemia e dessa necessidade de diminuir o estoque e o risco, porque até agora, isso foi em março, até agora nós não sabemos ainda o que vai acontecer amanhã. Pode ser que saia um novo decreto e amanhã nós fecharmos de novo, pode ser que saia a vacina e a gente possa voltar a operar normalmente. Mas existe um risco muito grande, uma incerteza que ninguém sabe o que vai acontecer. Quando existe um risco externo muito grande, a melhor estratégia é analisar os teus números e minimizar o risco que você tem de perder dinheiro. E a segunda estratégia importante que eu quero contar para vocês que foi possível por dominar os meus números foi fazer um corte de 70% na quantidade de pratos do meu cardápio. Júnior, você cortou mais da metade do teu cardápio? Sim, eu cortei mais da metade do meu cardápio. Por quê? Para conseguir diminuir o meu risco. Com menos da metade do meu cardápio, eu preciso de menos estoque para trabalhar. Com menos da metade do cardápio, eu preciso de menos mão de obra para produzir. Com menos da metade do meu cardápio, eu diminuo o risco. E com menos da metade do meu cardápio, eu consegui escolher apenas os produtos que mais me dão lucro. Por quê? Porque eu quero que cada vez que cada vez mais difícil das pessoas virem no meu restaurante por medo da pandemia. Ou seja, cada vez que um cliente entrar aqui disposto a gastar, eu preciso que ele gaste mais nas coisas que mais dão lucro, para aproveitar melhor a oportunidade de venda. Então, são 3 exemplos de N outros que a gente fez aqui na pandemia e que estratégias que nós utilizamos aqui, graças ao poder de dominar os números, de ter os números nas mãos. Você pode estar pensando que o teu restaurante é pequeno, você pode estar pensando um monte de coisa. E eu já te digo de antemão, e costumo ouvir isso de muitos alunos meus, que isso não é um problema, tá bom? Eu já falei ontem com relação a ter um restaurante pequeno, a trabalhar sozinho, isso não pode ser uma desculpa. O que eu tenho para te dizer é chega de desculpa. Pequeno ou grande o teu restaurante,
precisa vender. Pequeno ou grande, todo mundo está envolvido nessa pandemia. Pequeno ou grande, você precisa se sobressair e conseguir resolver isso. Nesse ponto, geralmente eu costumo ouvir dos meus alunos o seguinte: ah, meu restaurante é muito pequeno, eu não consigo ter controle dos números, aqui é tudo muito amador, tal. Não tem nada a ver, né? Controlar números pode ser um guardanapo, pode ser um livro, pode ser na tua mão, pode ser uma planilha do Excel, pode ser um software. O que não pode é dar desculpa. Eu duvido que você não tenha essa incrível ferramenta aqui no teu restaurante que se chama caneta. E outra mais incrível ainda que se chama papel. Existe isso dentro do teu restaurante. Isso qualquer um pode ter acesso. Você pode e deve controlar sim. Outra coisa que eu sempre escuto dos meus alunos quando eu chego nesse ponto e falo da importância dos números, que todo mundo acha um saco, né? De onde eu gosto de cozinhar. Se eu gostasse de matemática, eu não teria um restaurante. Eu não sou bom em matemática. Eu abri esse negócio porque eu gosto de cozinhar. E para esses alunos, eu tenho que dar um tapinha na orelha, né? E dizer o seguinte: se você decidiu ser empresário, se você decidiu empreender, você precisa entender de matemática. Quer queira, quer não, quer goste, quer não goste. Se você quer ter estar em um restaurante só para cozinhar, a minha sugestão para você é: seja colaborador de alguém com potencial que gosta de matemática. Porque senão, você só vai tomar prejuízo e só vai retroagir na tua vida, tá bom? Então, se você não gosta de matemática, aprenda. Se você quer ser dono do restaurante, aprenda. Se você quer ter lucro no teu restaurante, aprenda matemática e números. Não tem outro jeito. E eu posso te ensinar e vou te dar um passo a passo se você ficar comigo até o final da aula, tá bom? Então, assim, outra coisa que eu sempre escuto. Tá bom, Junti, papel, caneta, eu entendo tal, mas eu não tenho tempo para anotar as coisas e não tenho nem dinheiro para contratar alguém para fazer isso por mim. Quem me acompanhou nas outras aulas sabe muito bem do que eu já falei. E o que eu tenho para te dizer é: chega de desculpa também. Porque como é que você quer ser empresário se você não tem tempo para cuidar da tua empresa? Faz muito mais sentido para mim você me dizer: não é a minha prioridade. Eu não estou afim de cuidar disso e sei do risco que eu estou correndo por não cuidar. Mas se você quer ter lucro, essa resposta tem que ser: ok, eu vou aprender. Não tem outro jeito. E se você não gostou do que eu te disse, infelizmente você está no lugar errado. Porque não existe como, meus amigos, e pode ser que alguém invente alguma solução milagrosa, mas até aqui onde eu estou. Mas se você quer ter lucro. Até aqui onde eu estou vivendo e acompanhando, é isso mesmo. Então, você precisa ter isso tudo e anotar, tá bom? Outra coisa, eu tenho os números anotados de Unity, mas eu não sei o que eu faço com eles. É um saco, eu perco muito tempo, mas mesmo assim eu anoto, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como ler esses números. Tive um caso assim, de um aluno meu, de mais de um aluno meu, da última turma do meu treinamento pago, que se chama Restaurante Lucrativo. Eu uso uma ferramenta que chama Mapa do Lucro, e nessa ferramenta eu mostro como fazer para interpretar os dados e tal, inclusive dou uma mentoria junto, acompanho isso para que as coisas aconteçam. E incentivando eles a colherem os números, a se organizarem, etc., eu percebi que tinham vários lá que anotavam as coisas, mas anotavam por anotar. E o que ia acontecer se eles continuassem assim? Logo, logo, eles iriam cansar de fazer isso e não teria sentido nenhum. É óbvio que se você não entende por que está fazendo alguma coisa, você vai desmotivar, né? É por isso que as pessoas persistem nas coisas, porque elas sabem o objetivo maior da coisa, porque elas querem chegar até lá, tá bom? Então, assim, se você é um desses que tem os números anotados e não sabe o que fazer também, eu posso te ensinar o caminho para começar isso hoje, tá bom? Então, fica comigo aí, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Mas antes de ensinar como fazer, eu vou contar algumas coisas que eu já vi ao longo da minha vida de como não fazer. E se você já faz isso, eu sugiro que você preste atenção dobrada no que eu vou falar e tome mais cuidado ainda, porque isso pode te machucar e pode machucar bastante, tá bom? Então, assim, vamos se ater à informação do preço de venda. Porque, para mim, na minha opinião, é onde acontecem os maiores erros dos meus alunos e das pessoas que me acompanham. É o principal problema para mim
Para as pessoas que vêm e dizem, Junit, não sei se ganho ou não ganho dinheiro, não sei se tenho ou não tenho lucro no meu restaurante. Trabalho, 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 só vejo contas e não vejo dinheiro. Se você está nessa situação, muito provavelmente você errou na formação do preço de venda, tá? E falando em formação de preço de venda, se você faz o seguinte, se você soma o valor dos ingredientes para descobrir o valor de um prato teu e multiplica por 2 e sai dizendo para todo mundo que você tem 100% de lucro, você está errado. Você está muito errado, você está muito enganado. Pode ser que você até tenha algum lucro, com muita sorte, mas nunca o 100%. Isso eu te garanto. Isso não é profissional, isso é extremamente amador e você está rifando o preço da tua comida. Pode ser que você esteja trabalhando de graça, pode ser que você esteja pagando alguém para ir aí no teu restaurante e comer porque você não está cobrando o valor certo. Como é que eu sei disso? Porque eu já fiz isso, já paguei para alguém vir aqui no meu restaurante comer, porque eu não sabia formar o preço de venda. Isso me enrolou e me atrasou muito. Então, se você faz preço assim, pegando o valor dos ingredientes, multiplicando por 2 e sai dizendo que tem 100% de lucro, cuidado, porque isso vai te machucar, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu costumo ouvir, né? Então, assim, como é que você faz teu preço aí, fulano? Poxa, Junit, eu fico de olho no valor do meu vizinho aqui, que faz a mesma coisa que eu, porque se ele abaixa, eu tenho que abaixar, senão eu não consigo competir com ele. Puxa, pior ainda, né? Além de não saber o que está fazendo, ainda está fazendo com base na realidade do outro, né? Cada um tem a sua régua, eu já falei sobre isso, cada um tem um custo fixo, cada um tem uma estrutura, cada um tem um jeito de lidar com as coisas, e se você está fazendo o teu preço olhando para o vizinho, cuidado, né? Você deve olhar e deve entender o contexto que você está inserido, mas você não deve copiar o teu vizinho sem saber o que você está fazendo, que aí você também está sendo extremamente amador e você vai se machucar. Se identificaram com alguma dessas coisas que eu falei? Se você se identificou, se você já fez isso alguma vez, por favor, escreva aí nos comentários que vai me ajudar a entender. E se você está gostando das aulas, das minhas lives até aqui, estou vendo que tem bastante gente online, por favor, deixa um likezinho aí, clica no coração aí do Instagram para mostrar para mais donos de restaurante, que assim vocês me ajudam e me motivam muito a ficar aqui dando o meu melhor por esses 10 dias que a gente vai trabalhar juntos, ok? Então vamos lá. Então, qual que é o jeito certo, então, de lidar com os números? Qual que é o jeito certo, de formar o preço de venda da maneira correta? O que você recomenda fazer? Eu não domino os meus números, eu não entendo direito o que eu vou fazer. Qual que é o jeito certo, então, de dominar, de formar o preço de venda? Qual que é o jeito certo? Qual que é o jeito correto de formar o preço de venda? E agora nós vamos fazer aí, vou explicar para vocês qual que é esse jeito certo e como é que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, qual que é o jeito certo para formar o preço de venda e para dominar os números do restaurante, falando de formação de preço, tá? Primeira coisa, você precisa saber qual que é o teu custo fixo em detalhes. Você precisa entender o que aí no teu restaurante é custo fixo. E você precisa entender o que aí no teu restaurante é custo variável. Se você não tiver essa clareza, já comece por aí, tá bom? Vamos voltar um passo atrás. Antes de saber o que é custo fixo, custo variável, você precisa anotar tudo o que você gasta. Absolutamente tudo. De onde vem o dinheiro do teu restaurante e para onde vai o dinheiro do teu restaurante. Você precisa entender isso. Depois que você entender isso e tiver tudo anotado, parar com esse negócio de misturar o teu dinheiro com o dinheiro do restaurante, parar com esse negócio de ficar pegando dinheiro sem anotar que está pegando, sem dizer um monte de coisa, cuidado. Tá? Muito cuidado, porque você precisa parar com isso. Senão isso vai te machucar também e vai ser um estrago, tá bom? Você precisa tomar esse cuidado de entender isso, anotar tudo. Depois que você anotar tudo, você vai saber qual que é o teu custo fixo em detalhes, vai entender esse custo, e depois você precisa saber quanto que você paga por cada item que você compra. Você precisa ter esse controle também. Comprou farinha, quanto pagou na farinha. Comprou ovo, quanto pagou no ovo. Comprou carne, quanto pagou na carne. Tem que saber, tem que ter isso documentado. Senão não tem como formar o teu preço de venda aí de maneira correta, de maneira profissional. Ok? Outro passo que você vai ter que ter aí dentro. Você tem que ter fichas técnicas detalhadas de todos os produtos. Não tem outro jeito.
Se você não anotar, não fizer uma ficha técnica, teu produto nunca vai ser igual e você sempre vai estar vendendo, arriscando vender no preço errado, tá bom? Então, tem que ter ficha técnica. Ah, Júnior, mas como é que faz para ter ficha técnica? Isso é outro caso, mas você tem que ter, tá bom? E outro ponto é dominar a matemática por trás da formação do preço de venda. Você tem que entender como é que faz a conta para saber se você, a quanto você tem que vender o teu produto. Não tem como, não tem como. Você precisa saber. Ter um restaurante, prestem atenção, ter um restaurante e não saber como formar o preço de venda do teu prato é a mesma coisa que você comprar um carro e não saber dirigir. Não tem como. Você pode até assistir um vídeo no YouTube ali, aprender que liga, onde é que é a embreagem e tal. Mas a chance de você bater e estragar o teu carro é alta. E a mesma coisa vai acontecer se você gastar dinheiro para fazer um restaurante, não saber fazer o custo, e você corre o risco de bater o teu restaurante e quebrar e machucar todo mundo. Então você precisa dominar a matemática que está por trás do preço de venda. Consegue entender por que eu digo que você não pode só gostar de cozinhar? Consegue entender por que eu digo que você precisa sim ganhar dinheiro, você precisa sim gostar de matemática? Só saber cozinhar não é suficiente. É por isso, por essas e outras coisas, tá bom? Tá, Júnior, você falou, mas eu ainda tô meio perdido. Como eu sou um cara muito gente boa, eu resolvi fazer um passo a passo para vocês de o que eu faria se eu não tivesse nada no meu restaurante. Por onde que eu começaria a formar preço de venda? Por onde que eu começaria? Júnior, eu quero começar amanhã. O que você recomenda fazer? Eu fiz uma lista bem legal para vocês com 6 passos, tá bom? Vamos lá? Vou falar para vocês os 6 passos, tá bom? Primeiro, vou repetir. Agora, eu sugiro que vocês aí peguem um papel, uma caneta e anotem isso, que é importante. E não tem replay, quer dizer, tem replay, só 24 horas. Mas, de qualquer forma, sugiro que vocês já anotem agora, tá bom? Então, vamos lá, pegaram papel e caneta? Vou tomar uma água enquanto vocês pegam papel e caneta e dão mais um coraçãozinho ali no cantinho do Instagram para subir lá o negocinho e as pessoas verem mais lá a nossa transmissão. Enquanto vocês pegam também papel e caneta, aproveito para dizer que as primeiras perguntas que vocês mandaram eu perdi, porque fechou o aplicativo aqui, eu caí com a transmissão. Então, se você tem alguma dúvida, volte e escreva no chat, por onde você estiver vendo, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube, coloque a tua pergunta ali que no final eu vou responder, beleza? Vamos lá então? Já deu tempinho, agora pegar a caneta, deram uns likes, vamos lá então. Primeiro passo, anote tudo. Tudo. Pegou 10 centavos da gaveta, comprou um chiclete, anote. Peguei 10 centavos para comprar um chiclete. Comprou uma caixa de fósforo, anote. Comprou um pé de alface, anote. Não interessa se tem ou não tem nota fiscal, anote tudo. Recebeu 10 reais de uma pessoa que veio ali e comprou um pão de queijo, um café, anote. Recebeu 50 centavos porque vendeu uma bala, anote. Você tem que anotar tudo. Como é que você vai anotar? Não interessa, mas anote. Em algum lugar você precisa ter isso anotado. Se você quiser anotar na palma da tua mão, anote. Se quiser anotar no guardanapo, anote. Que não pode ficar dando desculpa, que não pode ficar de mimimi. Você tem que anotar tudo, tá bom? Passo número 2. Começar a fazer os preços de venda, tá? Tem que fazer preço de venda. Por onde que começa? Começa pelos produtos que mais vendem no teu ranking de vendas. Você tem um sistema aí, tire um relatório e olhe lá os produtos que você mais vende. Pegue os 10 primeiros, os 5 primeiros, não sei quantos produtos tem no cardápio, mas pegue uma quantidade dos mais vendidos e comece a fazer o preço de venda por esses. Por quê, Junti? Porque se você começar pelos que você mais vende e descobrir que tem um erro, você vai corrigir mais rápido o maior prejuízo que você está tendo. Entendeu? Eu já fiz esse erro, conto essa história no meu curso pago, contei já no YouTube, enfim, mas eu já perdi dinheiro por ter formado o preço de um dos pratos que eu mais vendia no meu restaurante na época errado. Então, passo número 2, vou repetir. Comece a fazer o custo, comece a formar o preço de venda
pelos produtos que mais vendem aí no teu negócio. Se você estiver tendo prejuízo, você sabe que você tem que acelerar o passo e corrigir logo para não continuar tendo prejuízo. Se você tá com o custo certo, não sabia quanto estava dando lucro, mas está dando lucro, você pode ficar mais tranquilo e pode ir mais devagar. Mas comece pelos que mais vendem. Essa é a estratégia que eu faria se eu estivesse no teu lugar, sem saber o que fazer ou sem saber por onde começar, tá bom? Outra coisa, terceiro passo agora, construa fichas técnicas ricas em detalhes. Já que você vai parar para fazer uma ficha técnica, já que você está disposto a descobrir quanto cada prato te dá de lucro no teu restaurante, conforme eu prometi no título do vídeo, eu prometi que eu ia te ensinar como começar a ter lucro no teu restaurante. Se você quer começar a ter lucro, comece construindo fichas técnicas ricas em detalhes. O que é ricas em detalhes? Fichas técnicas bem feitas. Todos os ingredientes pesados da maneira correta, todos os desperdícios calculados da maneira correta, com foto para saber como é que é a montagem de prato, com descritivo de preparação. Construa a melhor ficha técnica que você puder, que você tiver condição. Faça a ficha técnica rica em detalhe. Ai, Junti, como é que eu vou fazer essa ficha técnica? Não interessa. Pode ser na mão, pode ser um caderno, pode ser no Excel, pode contratar um software. Como que você vai fazer não importa, mas tenha as fichas técnicas ricas em detalhes, ok? Quarto passo, formar o preço de venda considerando os valores dos ingredientes, os teus custos fixos, os teus impostos e a margem real que você quer de lucro. Não tem como formar preço se você não tiver essas informações. Vou repetir. Quarto passo, formar o preço de venda considerando o valor dos ingredientes, os teus custos fixos, os teus impostos e a margem que você realmente quer ter. Tem que considerar isso para fazer o preço de venda, tá bom? Quinto passo, aplique esses preços, essas fichas técnicas na tua operação e revise periodicamente. Por quê? Porque se você fizer uma vez só o preço e passar um ano e você não revisar, pode ser que suba o preço da mercadoria, baixe o preço da mercadoria e aquela realidade, aquele valor que você está vendendo mude. Pode ser que você, vendendo a R$20, possa estar tomando um prejuízo. Você precisa entender que não é só aplicar, que você precisa revisar periodicamente, ok? Sexto passo, retire do cardápio todos os produtos que não giram e todos os produtos que têm rentabilidade baixa. Como assim, Unity, tirar os produtos que não giram do estoque? Sabe aquele produto que você faz só para agradar aquele primo chato que você tem? Que o cara vai lá uma vez a cada 3 meses no teu restaurante para comer aquele prato e só ele come? Esse é um produto que você tem que retirar do teu negócio. Sabe aquele cliente que é ricaço, que vai lá no teu restaurante, fica te enchendo o saco para você ter um vinho caro lá para ele tomar? Esse vinho você tem que tirar do estoque, porque esse vinho só o cara toma, tá lá só empatando o teu dinheiro. Conseguiram entender? Tire do cardápio todos esses produtos. Se desapegue. Não fique mantendo um negócio que só você come no teu restaurante no cardápio. Não tem o menor sentido, tá bom? Então, o sexto passo, vou repetir, retirar o cardápio, todos os produtos que não giram e que têm rentabilidade baixa, tá bom? Então, esses são os 6 passos para você que quer começar a ter lucro no teu restaurante. Comece fazendo preço de venda da maneira correta e siga esses 6 passos. O que você aprendeu até aqui? Eu prometi para você que eu ia te ensinar a começar a ter lucro no teu restaurante. O que você aprendeu até aqui? Que você precisa dominar os números, que você precisa anotar tudo que acontece dentro do teu restaurante, documentar isso, e que você precisa fazer o preço de venda da maneira correta. No final, eu fiz 6 passos para você entender bem certinho qual estratégia eu usaria se eu estivesse aí no teu lugar querendo saber como começar a ter lucro no restaurante. Independente de estar na pandemia ou não estar na pandemia, independente de ter um restaurante que já dá lucro ou não, você, dono de restaurante, precisa dominar essas questões, ok? Agora é a hora que eu tenho a chance de interagir com vocês. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se existem algumas perguntas ou não, se alguém tem alguma dúvida. Vamos lá. Saladelas, crepes e saladas pediu para eu repetir o ponto 4. Repito? Com certeza. Vamos lá. Quarto ponto, formar o preço de venda considerando os valores dos ingredientes, dos seus custos fixos, dos impostos e a margem real que você quer ter, ok?
Para formar o preço de venda, você precisa considerar o valor dos ingredientes, os teus custos fixos, os impostos e a margem real que você quer ter de lucro aí no teu restaurante. Beleza? Respondido? Quem mais? Vamos lá. O Marcelo escreveu cerveja artesanal. O Marcelo, para quem não sabe, é meu aluno do meu treinamento pago, que chama Restaurante Lucrativo. E eu contei para eles uma história nessa última turma, que no começo do meu negócio aqui, eu mantinha um estoque de cervejas artesanais só porque eu gosto de beber cerveja artesanal, porque meus clientes não gostam, né? Eu não entendia o meu público ainda e eu achava que tinha que ter variedade. E não vendia, não girava, e só eu bebia e eu continuava mantendo isso no meu estoque. E, obviamente que isso não deu lucro nenhum para mim, só tomei prejuízo, e eu usei esse exemplo para contar e ele lembrou ali muito bem. Então, obrigado aí, Marcelo. Que bom que você está assistindo a aula. Para encerrar agora, eu quero pedir também para você que você convide o teu sócio, que você convide os familiares que trabalham com você, os gerentes, enfim, quem você quiser, outros donos de restaurante, teus amigos, para vir aqui participar dessas aulas também. Eu tenho certeza que vai me ajudar e também vai ajudar eles, porque quanto mais donos de restaurante nós tivermos aqui, melhor, tá bom? Então, por hoje é só isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui de coração. Eu vejo você na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.